Para você que está chegando agora e não acompanhou os cultos anteriores, nós estamos fazendo uma série de mensagens chamada Exclusão e Abraço, que é baseada no livro do mesmo nome do teólogo croata Miroslav Volf. Um livro que, inclusive, se você quiser adquirir, pode adquiri-lo aqui também na nossa igreja. Esse livro foi lançado na década de 90, relançado agora, com algumas adaptações, com algumas ampliações, porque, do ponto de vista do Miroslav Volf, nós estamos vivendo hoje também o mesmo problema de radicalizações, de polarizações, como os que ele observou haver no mundo na década de 90. E agora ele, então, relança esse livro com essas atualizações e a gente está acompanhando isso. Eu estou partindo de algumas ideias do Miroslav e, a partir dessas ideias, estamos focalizando aqui alguns textos bíblicos para refletirmos sobre esse assunto do desafio de, como seguidores de Jesus, tentarmos reproduzir na nossa vida o que Jesus mesmo fez. Em vez de excluir, em vez de afastar-se, em vez de eliminar o outro, ele os traz para si, ele os abraça, ele os acolhe. E muito especialmente também nós estamos lidando com esse tema porque nós precisamos também ter as nossas iniciativas de convívio, desde o ambiente familiar, que faz parte da nossa realidade, até outros tantos grupos sociais que frequentamos e com os quais convivemos. Nós temos constantemente esse desafio de sabermos conviver. E de, nesse convívio com as pessoas, nós desenvolvermos a nossa capacidade de abraçar, de acolher. É esse o grande apelo do Evangelho. E por isso eu gostaria de ler essa noite, então, mais um texto bíblico que terá a ver com algumas dessas ideias e com a reflexão que queremos fazer essa noite. Eu estou apenas partindo de algumas ideias do livro, como se fossem assim aquelas plataformas, não é? Aqueles trampolins de onde a gente salta para poder mergulhar na piscina. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou saltando desse trampolim do livro do Exclusão e Abraço e aí estamos mergulhando nesse tema e refletindo sobre os textos bíblicos. E mais uma vez nós vamos voltar a um texto do Evangelho. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, ou digo no capítulo 2, no verso 2, quando Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Pois decidi nada saber entre vocês, ou seja, não levantar polêmicas sobre nenhum outro assunto, e não centralizar nenhum outro assunto, e não botar como ponto de partida nenhum outro assunto, a não ser Jesus Cristo e a cruz de Cristo. Jesus Cristo crucificado. O que Paulo estava dizendo aqui é que a cruz se torna a base de tudo aquilo que nós passamos a viver como cristãos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. No que se refere ao fato de estarmos aprendendo esses princípios que o Evangelho de Cristo deixa conosco, para que nós possamos vivenciá-los, não só na nossa comunhão com Deus, mas também na nossa comunhão uns com os outros. Nós estamos partindo justamente dessa realidade que esse autor do livro nos traz e que é uma realidade muito conhecida nossa. Estamos hoje num mundo
muito dividido, num mundo muito polarizado, num mundo que está se tornando muito radical nas suas posturas, nos seus posicionamentos. E aí significa que lidamos com pessoas assim. Lidamos com pessoas que estão se tornando extremamente radicais nas suas opiniões, polarizadas. E estamos nos partindo. Não é? Nós, hoje, não somos mais esse continente único, com várias situações diferentes, com várias realidades nele. Nós estamos nos dividindo num arquipélago. Então, em vez de sermos um continente com várias diferenças respeitadas e que sabem conviver, nós estamos nos tornando ilhas estanques separadas. Nós hoje somos arquipélagos em que cada um fica na sua ilha, cada um fica na sua bolha. E não tem tolerância, não tem abertura, não tem acolhimento para conviver com o diferente. Nós queremos que os outros tenham a nossa face, tenham o nosso rosto, tenham a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de viver, tenham a nossa cultura, tenham o nosso contexto. E estamos nos tornando incapazes de conviver com pessoas de contextos diferentes, de cosmovisões diferentes. Então, como eu disse hoje pela manhã, se não soubermos lidar com isso, desde problemas no macrocosmo, isto é, guerras civis aconteceram, justamente porque essas diferenças não souberam ser trabalhadas, até divisões de comunidades de fé, divisões de igrejas acontecem e podem eclodir se nós não soubermos justamente aprender a abraçar em vez de excluir. Daí o tema exclusão e abraço do livro do Miroslav Volf. Eu quero colocar aqui uma reflexão que ele faz no livro, e que é a partir desse ponto que nós vamos caminhar aqui juntos, usando esse texto que eu acabei de ler. No seu livro, Miroslav Volf informa que, para lidar com essa questão das diferenças, nós precisamos ter uma política das diferenças, uma maneira de agir que considere essas diferenças e se torne uma política de acolhimento, e não uma política de exclusão, uma política de perseguição, ou uma política que faz com que o outro seja um inimigo. E nesse sentido, dois caminhos foram aí tomados, duas tentativas para resolver esse problema das polarizações, das diferenças. Dois caminhos foram tomados. O primeiro caminho, que ele chama de universalista, em que a gente enfatiza o que temos em comum, que é a nossa humanidade, que é o fato de nós sermos seres humanos, e aí nós elencamos alguns direitos que são direitos de todos os humanos, porque são direitos humanos, e aí se torna o nosso discurso universalista, em que partimos para que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas condições, e encarados da mesma forma. O outro caminho é o que enfatiza a questão comunitária, a questão dos grupos, a questão da identidade de cada grupo. Não, nós temos que realçar a identidade do nosso grupo. Então, no caminho diferente do universalista, em vez de promovermos uma união de todos, nós salientamos e relevamos com muito mais evidência, tornamos relevante com muito mais evidência as nossas diferenças, as nossas idiosincrasias, as nossas peculiaridades, as nossas especificações. Então, esses dois caminhos foram sendo usados para tentar resolver essa situação. Políticas de diferença foram criadas a partir desses dois caminhos. E é aí que, então, nós encontramos uma reflexão nesse livro
que nos traz aqui nesse ponto em que estamos agora e que eu queria trazer a você e que eu considero uma das coisas mais sérias a respeito das quais precisamos pensar. Que o problema desses dois caminhos, tanto o universalista quanto o comunitário, quanto o que enfatiza aquilo em que somos semelhantes, quanto aquele que enfatiza aquilo que somos diferentes, o problema desses dois caminhos é que eles estão tentando formar um tipo de sociedade, uma estrutura de sociedade. Quando, na verdade, para que haja verdadeiro convívio, para que partamos para aquilo que seja o verdadeiro acolhimento e convívio sadio com os diferentes e com as pessoas, nós não precisamos ter um tipo de sociedade, o que nós precisamos ter é um tipo de pessoa. E é aí que Miroslav Volf diz que o Evangelho não nos chama para formarmos um tipo de sociedade, mas ele nos chama a sermos um tipo de pessoa diferente. E ele diz que quando nós nos tornamos um tipo de pessoa diferente, quando nós como pessoas é que mudamos, quando nós como pessoas é que nos transformamos, então aí a gente consegue estabelecer com mais facilidade esses princípios de convívio, de comunhão, do abraço e do acolhimento. Então vamos ficar com esse pensamento aí, porque eu quero trabalhar sobre ele à luz desse texto em que nós acabamos de ler. Não é de um tipo de sociedade que nós precisamos, seja ela uma sociedade universalista, que enfatiza aquilo em que somos iguais, ou seja ela uma sociedade comunitária que enfatiza aquilo que somos diferentes. O que nós precisamos não é um tipo de sociedade, mas o que precisamos é um tipo de pessoa diferente. Nós precisamos ser seres humanos diferentes. E o grande ponto de referência que o Evangelho usa para sermos um tipo de pessoa diferente é justamente a cruz de Cristo. É justamente a mensagem da crucificação de Cristo. E é aí que nós voltamos para esse ponto, para esse texto que o apóstolo Paulo escreve aqui para a igreja de Corinto, que era uma igreja numa grande metrópole portuária, de grandes negociações, na Grécia, um lugar de grande intelectualidade, onde corriam ali mercadorias de todo tipo, grande volume de negócios, enriquecimento de muita gente e, principalmente, grande volume de ideias, de novidades, de coisas que atraíam o saber das pessoas. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, o que eu me importo em tratar com vocês não é nenhuma ideia filosófica nova, não é nenhuma ideia intelectual nova, não é nenhuma teoria científica nova. O que eu me importo em trazer a vocês e falar com vocês é da mensagem da cruz, é de Cristo e este crucificado. E por que é que para Paulo essa mensagem era tão importante? E aqui podemos usar esse mesmo texto e essa mesma mensagem de Paulo para ratificar, para confirmar o que nesse livro Exclusão e Abraço Miroslav Volf está defendendo. Não é um tipo de sociedade que precisamos, mas é um tipo de pessoa diferente. O que é que isso tem a ver e como é que essas coisas se entrelaçam? Bem, a igreja de Corinto era também uma igreja dividida. A igreja de Corinto era uma igreja de partidarismos. A igreja de Corinto era uma igreja de polarizações. A igreja de Corinto era uma igreja de radicalismos. A igreja de Corinto é um lugar onde as pessoas digladiavam entre si, lutavam entre si, disputavam entre si. O apóstolo Paulo chega a dizer que alguns grupos da igreja de Corinto iam aos tribunais. E essa
batalha comunitária havia extrapolado os territórios da igreja e estava escandalizando a sociedade, fazendo com que as pessoas se voltassem para o que de negativo aquela comunidade estava mostrando e revelando às pessoas. E é por isso que Paulo diz, olha, o que me importa falar a vocês é do Cristo crucificado, porque se nós interiorizarmos essa mensagem, se na nossa mente estiver muito claro o que a cruz de Cristo significa, o que significa Jesus crucificado, então nós vamos ajudar muito mais nesse processo de acolhermos, nesse processo de acabar com as radicalizações, nesse processo de acabarmos com essas polarizações, com esses partidarismos, com essas divisões, com essas concorrências, com essas disputas, em que o outro é visto como inimigo, o outro é visto apenas como adversário. E uma sociedade se fragmenta dessa forma, e um país se fragmenta dessa forma, e uma igreja se fragmenta dessa forma. Então Paulo chama a nossa atenção para a imagem da cruz, para o Cristo crucificado. E aqui eu poderia listar então 3 motivos porque a imagem do Jesus crucificado, a imagem do Cristo crucificado, a mensagem da cruz, não é? Essa mensagem da cruz que é tão lindamente cantada num hino que conhecemos, um hino antigo que fala justamente isso. A mensagem da cruz que está em mim, que eu proclamo, que eu levo, que eu quero sempre levar. Essa mensagem da cruz, ela é importante para nos levar ao abraço, para nos levar às conciliações, para nos levar aos acolhimentos, para nos levar a um convívio sadio, equilibrado. Essa mensagem da cruz é importante para isso por 3 motivos, como eu dizia. Primeiro, porque na mensagem da cruz nós temos a mensagem de Deus se doando à humanidade. O que aconteceu na cruz, e Paulo está dizendo aos coríntios, prestem atenção, se vocês quiserem acabar com esses motivos que dividem vocês e fragmentam vocês, a primeira coisa que vocês têm que se lembrar é que quando você olha para Cristo na cruz, você está vendo Deus se doando, Deus se entregando, Deus se sacrificando, Deus se dando a nós. E assim, da mesma maneira como a cruz é a imagem de Deus se doando à humanidade, ela também tem que ser esse fator motivador para que também nos doemos ao outro. Num processo de convívio, num processo de comunicação entre pessoas, num processo de relacionamento, de relação, comece ele no lar, numa família, ou se estenda ele a locais de trabalho, locais de estudo, locais de vizinhança, igrejas. Qualquer tipo de convívio que nós estabeleçamos como seres gregários e de convívio que somos, isso será equilibrado, saudável, fortalecido, bom, producente, de resultados positivos, se tivermos a motivação que a cruz nos dá, de assim como Deus se doou a nós, nós nos doarmos aos outros. Só haverá acolhimento verdadeiro e comunhão verdadeira quando nós nos tornarmos instrumentos de doação aos outros. Quando soubermos, por exemplo, ouvir o outro com mais atenção, com mais acolhimento. Quando soubermos, por exemplo, falar ao outro com mais atenção, com mais acolhimento. Quando soubermos nos relacionarmos com o outro com mais atenção, com mais acolhimento, nos dando a relação, nos doando a relação, colocando o nosso coração ali, colocando o nosso coração ali. O que a cruz de Cristo nos mostrou é que Deus colocou o coração ali. O que a cruz de Cristo nos mostrou é que Deus
colocou o seu coração naquele sacrifício para resgatar a humanidade, para restaurar a humanidade. Então a primeira coisa que nós encontramos nessa mensagem do Cristo crucificado é essa. O que você tem ali é a mensagem da doação de Deus à humanidade. E não há convívio com as pessoas sem que nos doemos. Se nós ficamos armados, se nós estamos sempre na defensiva, se nós armamos e levantamos muros ao nosso redor, se estamos sempre atacando, se estamos sempre com uma arma na mão, se estamos sempre atirando contra o outro, não há como ter convívio sadio, equilibrado. Temos sempre uma resposta pontiaguda, ferina, venenosa, preparada. Se só há no nosso ver e nos nossos lábios motivos de crítica, de humilhação, de passar por cima do outro, se é só isso que temos a oferecer, nunca haverá convívio, nunca haverá acolhimento, nunca haverá comunhão. É preciso que nos doemos. É preciso que façamos o mesmo movimento que Deus fez na cruz. Em vez de vir nos acusar com todas as razões que Deus tinha para nos acusar, nos condenar com todas as razões que Deus tinha para nos condenar, em vez disso, Ele se doou, Ele se entregou. Ele colocou o seu coração. Colocou o seu coração na frente. Foi porque Deus colocou o seu coração na frente que nós somos salvos. Porque se Deus colocasse na frente a sua justiça, nós estávamos perdidos. É isso que Paulo fica argumentando quando escreve a carta aos Romanos, à igreja de Roma. O argumento central de Paulo é esse. Ainda bem que Deus resolveu nos salvar pela graça, porque se Deus resolvesse ajustar as contas conosco, estaríamos perdidos. Mas Deus colocou o seu coração na frente. Deus colocou o seu amor na frente, e por isso o nosso convívio com Ele se tornou possível, por isso a nossa reconciliação com Ele se tornou possível, e é isso que faz possível o nosso convívio com os outros. Nós também nos doarmos. Então a mensagem da cruz é, em primeiro lugar, uma mensagem da doação de Deus à humanidade e da nossa doação ao outro. A segunda coisa que a mensagem da cruz mostra, e que Paulo está usando aqui para falar aos coríntios, e por isso ele diz, olha, o que eu tenho para falar com vocês, para vocês resolverem essa questão dessa fragmentação toda que há entre vocês, a única coisa que eu tenho a falar com vocês é sobre o Cristo crucificado. O segundo motivo, porque a imagem da cruz é a imagem de referência para os nossos convívios, é porque Cristo na cruz veio servir a humanidade. Ele, que era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador do universo, acima de todos os poderes, acima de todas as autoridades, Ele que era a causa não causada de todas as causas, o início de todos os inícios, a gênese de todas as gêneses, o princípio eterno de todos os princípios. Ele que estava antes da criação do mundo, antes do tempo. Ele que habitava a eternidade com toda a sua majestade e toda a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, se encarnou e veio lavar os pés dos discípulos. Essa é a imagem que a cruz nos traz, a imagem de um Deus que exerce a sua autoridade servindo, que exerce o seu poder servindo. É por isso que o apóstolo Paulo diz nessa mesma carta, nessa mesma introdução da carta, um pouco antes, no capítulo 1, no verso 23, Paulo está dizendo, olha, a mensagem da cruz, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês é um escândalo, tanto para judeus, quanto para gentios, quanto para gregos. É um escândalo total. É um escândalo para os judeus, porque os judeus estavam esperando a instalação de um reino, a vinda de um rei messiânico, de um Messias, que fosse poderoso, que derrubasse o Império Romano, que instalasse o seu reino.
e do seu trono em Jerusalém que governasse o mundo todo. Era esse o reino que os judeus esperavam, era esse o Messias que os judeus esperavam. E o Messias que veio, e o reino que veio, era de um homem que estava sendo crucificado, que estava sendo morto. Isso era um escândalo para os judeus. Os judeus não aceitavam isso. Paulo sabia disso, porque Paulo era judeu. Paulo era fariseu. Tinha sido um dos fariseus mais fiéis à sua causa. E ele sabia bem como é que isso funcionava na cabeça de um judeu. Que Messias é esse que está morrendo na cruz? Então como é que a gente pode aceitar essa mensagem de um Messias crucificado? Então era um escândalo para os judeus, mas também era um escândalo para os gregos, para os gentios. Porque os gregos e os gentios apostavam nessa sabedoria, numa pessoa que viesse e conquistasse, cativasse as pessoas com os seus ensinos, mas não sendo morto. Que mestre é esse que não é compreendido? É que as pessoas o matam. Que verdade é essa que ele está falando? Que verdade é essa que ele está defendendo, que o leva à morte, que o leva à cruz? Então isso era um escândalo para os gregos, isso escapava completamente de qualquer racionalidade, de qualquer sentido, de qualquer coerência. Então Paulo está dizendo, olha, essa mensagem da cruz é um escândalo, é uma pedra de tropeço para os judeus, e é um escândalo e é uma pedra de tropeço para os gentios, para os gregos. Mas não para nós é a nossa salvação. Para nós a imagem da cruz nos leva a conviver. Porque na mensagem da cruz a gente aprende que o serviço que Cristo veio prestar é o serviço que devemos prestar. Por isso, quando os discípulos estavam ali discutindo quem se sentaria à esquerda e à direita de Cristo, quando ele instalasse o seu reino, Cristo disse, isso não é uma discussão para vocês. Isso não é um assunto que vocês devam tratar. Porque assim como eu vim, não para ser servido, mas para servir, vocês devem servir uns aos outros. E Cristo mostrou isso de uma maneira muito prática, justamente nessa cena em que ele lava os pés dos discípulos. Então, assim como só é possível um convívio sadio, só é possível reconciliação, só é possível reatamento, só é possível acolhimento, só é possível abraço, quando a gente se doa, assim como Deus se doou na cruz, a gente se doa ao outro, a gente coloca o coração ali na frente. Também só é possível esse convívio equilibrado, sadio, quando há essa disposição para o serviço. Quando a gente não quer disputar quem é o maior. Quando não interessa quem é o maior. Quando quem é o maior não é o assunto. Quando a gente entende que quem é o maior, ou quem é o primeiro, é um assunto para o reino dos homens. Mas no reino de Deus, esse não é o assunto. Não há quem é o maior no reino de Deus. E disse Cristo, se há o assunto de quem é o maior no reino de Deus, o maior é quem serve. O maior é quem se humilha. O maior é o último. O maior é aquele que na escala das prioridades da sociedade humana não está nos maiores escalões. Está nos escalões mais inferiores. O maior é o pobre. O maior é o abandonado. O maior é o mendigo. O maior é o necessitado. O maior é o carente. Esse é o maior. O maior não é o que concentra poder. O maior é o esvaziado de poder. O maior não é o que concentra fama. O maior é aquele que tem ausência de fama. É o anônimo. É aquele que ninguém vê, que ninguém conhece. Esse é o maior. Esse, no reino de Deus, é o maior. E é assim que nós promovemos um ambiente de acolhida, quando nós todos nos vemos no mesmo degrau. Porque o problema da acolhida, o problema de nos darmos a reconciliações e reparações, o problema de nós convivermos de modo equilibrado e sadio é que nós nos colocamos em degraus diferentes. E quando nós nos colocamos em degraus diferentes, nós rompemos esse princípio fundamental do acolhimento
que é quando eu acolho o outro, porque ele é tão carente da graça de Deus como eu sou. Eu acolho o outro porque ele é tão necessitado de perdão como eu sou. Eu acolho o outro porque o outro é tão perdido sem a graça de Deus como eu sou, se a graça não estiver comigo. Ele é tão pecador quanto eu sou. Ele é tão insulto para Deus quanto eu sou um insulto para Deus. Ele é tão frustração para Deus, porque não era o que Deus havia imaginado que ele devia ser, como eu sou uma grande frustração para Deus, porque eu também não sou aquilo que Deus imaginou para mim. Quando nós nos colocamos nesse mesmo degrau, só quando estamos aí nesse mesmo degrau, em que nós vemos claramente que todos nós temos feridas, nós vemos claramente que todos nós temos carências, nós vemos claramente que todos nós somos humanos e fracos e frágeis, que todos nós tropeçamos, que todos nós temos nossas vergonhas, que todos nós temos nossas culpas, que todos nós temos as nossas fraquezas e fragilidades. É só quando a gente vê dessa forma que o acolhimento se torna possível. Esse abraço, esse acolhimento não pode acontecer se eu não estiver junto com o outro no nível do chão. O acolhimento e o abraço não acontece se eu não fizer exatamente como Cristo, me rebaixando e lavando os pés, no nível de todos os pés. Não há convívio equilibrado, sadio, se eu me sinto num degrau superior, num degrau maior. No reino de Deus, não há maiores. No reino de Deus, somos todos menores. No reino de Deus, somos todos aquela viúva pobre, dando-lhe a sua moeda por reconhecer que, se não fosse a graça de Deus, o que seria de mim? Todos nós somos a viúva pobre. Nós não somos o sumo sacerdote, nós não somos o governante Pilatos, nós não somos o mestre Gamaliel, nós somos aquela viúva pobre. Só quando nós reconhecemos essa nossa identidade, com a viúva pobre que depende da graça de Deus, é que nós conseguimos acolher o outro, porque a gente sabe que ele e nós estamos no mesmo degrau. Por isso Paulo diz, olha, a mensagem do Cristo crucificado, essa imagem da cruz é importante porque ela é a imagem da doação de Deus para a humanidade. Eu preciso me doar à humanidade. Preciso me doar ao outro. Só convívio se eu colocar o coração ali. Também essa imagem da cruz é importante porque ela é a imagem do serviço que Deus veio prestar ao ser humano. A imagem de que nós servimos uns aos outros, e é só quando servimos uns aos outros que o convívio se torna real, verdadeiro, sadio, saudável. Em terceiro lugar, a imagem da cruz é a imagem do grande abraço que Deus deu no mundo, do grande abraço que Deus deu no pecador, no grande abraço que Deus deu no ser humano. Por isso que talvez essa imagem da cruz seja muito significativa por manter os braços de Cristo abertos na haste horizontal, em contraste com a haste vertical. Ali naquele momento em que Cristo estava crucificado, os seus braços estavam abertos. E ele podia dizer ao ladrão que estava ao lado dele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele podia dizer ao seu discípulo aos pés da cruz: tome conta agora dessa mulher, porque ela é sua mãe, e o veja agora como seu filho. Cuidem um do outro. Por isso, porque ele estava com os braços abertos de cima da sua cruz, ele olhou para aquele povo todo pedindo que ele morresse.
e aplaudindo a sua crucificação, e orasse a Deus dizendo: Pai, perdoa a cada um deles, porque eles não têm ideia do que está acontecendo aqui agora, do que isso aqui significa. É porque Cristo estava de braços abertos na cruz, que aquele momento se tornou paradigmático, modelar, exemplar do amor de Deus que abraça e acolhe. O que Cristo havia contado antes, nas 3 parábolas de Lucas 15, do pastor que busca a ovelha e atrás nos braços, da mulher que encontra a moeda perdida e se alegra com isso, e do pai que recebe e abraça o filho de volta, tudo isso que estava ali contado naquelas parábolas estava demonstrado ali naquele momento em que Cristo, de braços abertos, abraçava o mundo. Como dizia João, Deus abraçou o mundo, amou o mundo de tal maneira, naquele momento em que estava dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nesse abraço, para que todo aquele que crê nessa graça, para que todo aquele que crê nesse resgate, que crê nessa redenção, para que todo aquele que crê nesse amor, nessa misericórdia, ali revelada por Jesus na cruz, seja salvo. É o abraço de Deus acolhendo e trazendo para Ele. Deus nos reconciliou com Ele em Cristo, vai dizer Paulo para os mesmos coríntios, para essa mesma igreja, a qual ele disse: é de Jesus crucificado que eu quero falar para vocês. Então, vamos repetir aqui a mesma coisa que Paulo disse. Nessa preocupação de termos o abraço em vez da exclusão, nessa preocupação que estamos de estabelecermos laços de convívio, de relacionamentos, de relação, que sejam acolhedores, que sejam verdadeiramente comunitários, que sejam verdadeiramente de comunhão, a imagem que deve nos motivar a isso é a imagem do Cristo crucificado. Essa imagem que deve vir à nossa mente, porque nessa imagem do Cristo crucificado nós vemos a doação de Deus à humanidade, como nós devemos nos doar, botando ali o nosso coração. É nessa imagem da cruz que nós vemos Deus vindo servir, Cristo lavando os pés dos seus discípulos. E é nessa imagem da cruz que nós vemos Deus abraçando o mundo e o ser humano. Essa imagem é que deve nos levar a sermos uma igreja que abraça e que acolhe, a sermos cristãos que abraçam e acolhem, a sermos seguidores de Jesus que abraçam e acolhem, a sermos pessoas na nossa família que abracemos e acolhamos, a sermos um colega de trabalho que abraça e acolhe, a sermos um vizinho que abraça e acolhe, a sermos um transeunte, um passante na rua que sabe abraçar e acolher, a sermos estes que acolhemos. É irônico, não é? A gente falar de abraço justamente numa época em que estamos impedidos de abraçar. Mas esse abraço físico, esse abraço concreto, esse abraço dos braços, é também só o resultado de um outro abraço que tem que ser dado pelo coração. De um outro abraço que primeiro tem que ser dado por dentro. Eu primeiro preciso abraçar o outro por dentro. Eu preciso primeiro abraçar o outro no meu coração, para depois abraçá-lo fisicamente. Então não é exatamente o abraço físico que importa, mas é o meu coração abraçando. É a minha disposição de acolher e de abraçar. Há, na mitologia antiga,
A figura de um homem que durante a madrugada passava nas portas das casas da sua aldeia, esfregando ali uma graxa nas portas, para que elas não rangessem quando abrissem. Seu trabalho era esse. Ele gostava de fazer isso. Passar ali em todas as ligaduras das portas, passar ali onde as portas rangiam uma graxa que pudesse tirar o barulho do rangido, o ruído incômodo daquilo que range, daquilo que atrapalha o sono. E é exatamente isso que o Evangelho nos chama a fazer. Que nos nossos convívios e nas nossas relações, nós eliminemos os rangidos, os ruídos que podem atrapalhar esses relacionamentos. Não usando a graxa, mas usando a graça. A graça de Deus, que tira os ruídos, os rangidos, os barulhos que nos impedem de abraçar e conviver. E fazem com que nossos braços abertos acolham e recebam aqueles a quem Deus ama e por quem Deus deu a sua vida. Pense nisso e vamos pedir que nós nos tornemos esses instrumentos do abraço de Deus nos outros. Nós vamos louvar ao Senhor agora novamente com a música que será cantada, e eu quero convidar você a pensar nisso, mas muito especialmente a lembrar que Deus quis abraçar você em Cristo. Cristo morrendo na cruz é Deus abraçando você e demonstrando graça a você. E se nessa noite você ainda não descansou, não repousou o seu coração nessa graça que acolhe, que abraça, nessa graça revelada por Jesus, eu convido você a fazer isso. Abrace essa graça, porque essa graça está abraçando você. Cristo veio por sua causa e amou você.